Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Romanos, onde nós estamos estudando nas manhãs de domingo. Romanos, no capítulo 9. Romanos, capítulo 9. Nós vamos ler a palavra do Senhor, em reverência à sua palavra, de pé, por favor. E vamos ler o trecho do verso 19 até o verso 29. E logo após a leitura, nós faremos uma breve oração. Romanos, capítulo 9, verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fez assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e ainda a que não era amada. E no lugar em que lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve, como Isaías já disse. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que Deus abençoe a sua palavra e aplique a mesma em nossos corações. Pai, é um privilégio poder estar nessa manhã na tua casa, casa de oração, casa de adoração, mas também local de instrução, Pai, em que nós recebemos a tua palavra, o alimento espiritual para as nossas vidas. E acabamos de ler essa porção, Pai, maravilhosa da tua palavra. Coisas grandiosas aqui que homem nenhum é capaz mesmo de discernir, senão com o teu Espírito Santo, aquele mesmo que é o autor da palavra, é o instrutor, e te pedimos realmente, humildemente, Senhor, porque precisamos, estamos dependentes totalmente do Senhor, não somos capazes, como homem, de discernir tudo que está escrito aqui. Mas o Senhor pode revelar aos nossos corações através do teu Santo Espírito. Então nos ajuda, eu peço humildemente, Senhor, não só a mim, mas cada professor que tem a responsabilidade de transmitir a tua palavra nessa manhã. E que o ouvinte, Pai, seja uma criança, um intermediário, um jovem, um adulto, possa mesmo entender de forma clara, simples, eficaz a tua palavra. E assim receba mesmo, Pai, o alimento espiritual, a edificação para as suas vidas. E se porventura há entre nós alguém que não tem salvação, nem certeza da salvação, que possa se render àquele que salva, Senhor Jesus, no qual nós te pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém e amém. Amados, podemos assentar.
Irmãos, nós estamos nessa parte aqui das Escrituras, em que o apóstolo Paulo, temos acompanhado os últimos estudos, ele agora olha para a nação Israel, para o povo mesmo judeu, e tem várias indagações, várias perguntas. O povo inquire Deus, a respeito de coisas aqui espirituais. Olhe, o apóstolo Paulo, ele começa esse capítulo demonstrando mesmo uma incessante dor no seu coração, uma grande tristeza em relação ao povo dele, ao povo judeu. Paulo era judeu. Por quê? Porque o povo judeu, apesar de ter sido um povo separado, chamado, escolhido por Deus, a esse povo foi dado privilégios. Ele aqui no capítulo 9, no início, no verso 4, ele diz, olha, são eles os israelitas, os filhos de Abraão. A eles pertence-lhes a adoção, foram adotados no meio de uma geração corrupta. Deus chamou Abraão, também a glória, eles viram a glória de Deus no meio deles, Deus se revelando. As alianças, foi com eles que foram feitas as alianças. A legislação, a eles foi dado a lei, em que a Escritura diz que nenhum povo nesse mundo recebeu leis tão perfeitas como a lei de Deus. O culto, o verdadeiro culto, a forma verdadeira que Deus recebe a adoração correta a eles foram dados. As promessas, foram dadas as promessas, as suas palavras, as suas santas e benditas promessas. Diz aqui, são deles os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, José, etc. Também deles, do judeu, descende o Cristo, segundo a carne, o Deus que tabernaculou, habitou entre nós. O Verbo se fez carne e veio mesmo num corpo, podemos dizer assim, descendente de judeu, humanamente falando. Filho de Davi, nascido de uma judia, Maria, diz aqui, o qual é sobre todos, Deus bendito e para todos sempre. Amém. Então, apesar disso tudo, desses privilégios, Paulo diz aqui no versículo 2, olha, tenho grande tristeza e uma incessante dor no meu coração. Paulo declara, e o motivo disso, apesar de eles terem todos esses privilégios, eles não tinham o principal, que continua sendo a salvação em Cristo Jesus. No capítulo 10, no verso 1, ele diz isso, olha, irmãos, a boa vontade do meu coração, e a realidade dessa boa vontade, Paulo diz aqui, no capítulo 9, no verso 1, e no verso 2 e no verso 3, olha, do verso 9 vamos ver aqui, a boa vontade do seu coração, ele diz, porque eu mesmo, 9:3, desejaria ser anátema, ou seja, um amaldiçoado por Deus, um separado de Deus, de Cristo Jesus, por amor dos meus irmãos, dos meus compatriotas, segundo a carne, ou seja, a boa vontade dele, do seu coração, era que o desejo dele de ser separado de Cristo, ser amaldiçoado. Sabe o que isso representa, meu amado irmão, amigo, minha irmã? Uma pessoa separada de Cristo é uma pessoa sem Cristo. E uma pessoa sem Cristo
ela é uma pessoa que está sem esperança, está sem as promessas, está mesmo fora da comunidade, não é povo de Deus, e está mesmo, a Bíblia diz, sem Deus nesse mundo. Eu estou citando Efésios capítulo 2, versículos 11 e 12, não é? Sabe o que quer dizer isso? Uma pessoa condenada, a perdição eterna, separado de Deus. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, a minha vontade, a minha boa vontade, o meu desejo é que, se fosse possível essa minha atitude, eu estaria disposto a ir ao inferno para sempre, se o meu povo recebesse a salvação, entendesse, né, que Jesus Cristo é o Salvador. Então, capítulo 10, verso 1, olha, a minha vontade, né, o meu desejo, a minha disposição, isso era fato na vida do Paulo. O Paulo não era um homem de palavras, ele era um homem de ação e de palavras. Ele falava e ele agia, né? Ele falava e ele praticava. E diz só, e a minha súplica, ou seja, a oração do Paulo, não só a sua disposição, mas a sua oração era a favor deles. De quem? Dos meus irmãos, dos judeus, dos meus compatriotas, né? Veja, é para que eles sejam o quê? Salvos. Irmãos, aqui está, né? A salvação, a redenção, aquilo que é mais importante para um povo, para uma nação. E será que assim nós poderíamos imitar o Paulo? Nós, né, que já temos esse privilégio da salvação como brasileiros, estarmos dispostos a dar a nossa própria vida para salvar o nosso povo, a nossa disposição, a nossa oração. Eu louvo a Deus, não é? Porque Deus tem chamado muitos brasileiros, homens de Deus sinceros, não só brasileiros, mas como estrangeiros, que estão aqui na nossa pátria, não é? Servindo a Deus e enfrentando muitas lutas, tribulações, dificuldades, para o quê? Levar a salvação ao povo brasileiro. E glória a Deus, porque temos um seminário aqui da casa, né, nosso fundador, pastor Fred, um homem que tinha amor, não só pelo seu povo lá, o irlandês, mas pelo povo brasileiro. E veio aqui para, realmente como Paulo, né, pregar o evangelho da salvação. E a disposição e a oração era para que eles sejam salvos. A lição, até nessa manhã, para nós, né, irmãos? Eu louvo a Deus, porque tem homens dispostos a isso. Então, Paulo aqui, ele diz, olha, ao mesmo tempo eu tenho essa disposição, esse desejo, mas eu sofro constantemente, né? Eu tenho, o verso 2 do capítulo 9, grande tristeza e uma incessante dor no coração. É algo constante. Quem não sou eu, também eu, mas tem muitos privilegiados aqui que convivem com dor, né? Uma dor incessante que não para. E é esse sentido aqui. É triste. Paulo não conseguia, né, superar isso, porque os seus irmãos não receberam a salvação. Então, esse é o contexto aqui. Não creram, não acreditaram em Jesus Cristo, ou seja, a promessa de Deus para o povo de Deus. E ele veio. A Bíblia diz que Jesus, como um judeu, né, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, rejeitaram Jesus, né, desprezaram Jesus, crucificaram Jesus. E Paulo aqui vai mostrar não só a soberania de Deus em relação à salvação, à eleição, um assunto que vai mexer e que mexe mesmo com o homem, um homem pecador,
a eleição de Deus, né? Deus predestinou, Deus chamou aqueles mesmo que Ele quis, mas vai mostrar também a responsabilidade do homem, do judeu, em ter rejeitado essa tão grande salvação. Então, é esse o contexto, e Paulo aqui, nessa parte, nós estamos vendo, tem três coisas importantes. A primeira, a infalibilidade na palavra de Deus, a infalibilidade da palavra de Deus, ou seja, Deus falhou? Essa que é a pergunta. Nas suas palavras, nas suas promessas ao povo judeu, Deus falhou? Aí Paulo vai dizer que não, Deus não falhou. Está aqui no verso 6, olha. E não pensemos, capítulo 9, verso 6, que a palavra de Deus haja falhado. Não é? Deus não falhou pelo fato de a maioria do povo de Deus, lá o judeu, não terem crido em Jesus. Muito pelo contrário. Não é? Eles rejeitam até hoje o Messias. O judeu está aguardando o Messias, mas ele já veio. E poucos realmente aceitaram. Mas a maioria da nação até hoje rejeita Jesus como o Salvador. Então, aquele que não, olha, isso é importantíssimo, né? A salvação é só em Cristo. Não está numa nação, não está numa religião, não está numa igreja, não está em um pastor, em uma pessoa, não. A salvação é somente em Cristo Jesus. E a palavra de Deus, ela afirma isso. Então, o povo diz, nós somos escolhidos, né? Somos os filhos de Abraão, as promessas estão conosco, tudo, a legislação, então somos filhos de Deus. Mas o que Paulo está dizendo aqui é o contrário. Nem todos são realmente filhos de Deus. Então, a promessa falhou? A palavra falhou? Não. A infalibilidade da palavra de Deus. A palavra de Deus jamais falha, né? Então, ele vai dizer aqui, olha, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Por quê? Aí ele vai explicar. Nem todos os de Israel são de fato realmente israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos de Abraão. Mas, aqui está, veja, em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Ou seja, a palavra de Deus não falhou, porque Paulo está mostrando um conceito para Israel que eles não tinham percebido, que Deus não falhou nas suas promessas, mas que a promessa foi cumprida, não no fato de a descendência na carne serem filhos de Abraão, mas serem filhos da promessa. E aí ele dá esses dois exemplos para mostrar a soberania de Deus na eleição, no chamado, na salvação. Nós sabemos que Abraão teve 2 filhos, Ismael, filho arranjado, filho da carne, com uma egípcia, e o outro, Isaque, filho dele com Sara, que era impossível pela idade avançada de Abraão e de Sara. A Sara já tinha terminado, as regras, não era mais fértil, então era impossível. Mas Deus prometeu em Abraão, o filho da promessa. Então ele rejeitou, no caso, Ismael, e aceitou Isaque, porque a descendência é na promessa. Então a palavra de Deus não falhou. E aí ele usa também o mesmo exemplo com, aqui o verso 11 diz, verso 10, olha, e não somente ela,
mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, ou seja, soberania de Deus, novamente aqui. Já lhe fora dito a ela, o mais moço, aliás, o mais velho, será servo do mais moço, como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Ou seja, né, a soberania de Deus na eleição. Ele escolheu um dos gêmeos, Jacó, e não Esaú. Então, Deus, ele é soberano na chamada, na escolha, e não a injustiça dele na parte de Deus por esse fato. E nós vimos isso. É difícil, não é fácil não, para o homem aceitar, né? O homem natural, o homem pecador, porque ele vai questionar, espera aí, né? Então Deus faz acepção de pessoas. Por que que ele escolheu Jacó, né, e rejeitou a Esaú? Irmãos, o Paulo não explica, nem eu sei explicar, mas aqui é a soberania de Deus, viu? Não vamos conciliar, não tem, Paulo não está querendo explicar, ele só está mostrando que Deus é soberano, né, em escolher um e rejeitar outro. E nos últimos estudos, eu estava mostrando que toda a raça já está caída, já está condenada. Então Deus escolhe, né, no meio de uma raça caída, sem mesmo merecimento nenhum de Deus. Então é soberania de Deus. Mas nós vamos ver que há responsabilidade também do homem nisso. Eu deixei para o final, mas eu já vou adiantar, né? Escute aqui uma coisa. Se você for para o céu, olha só, né? E eu acredito que eu vou para o céu, amados, é somente pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, pelo amor de Deus, pela sua plena soberania. E se eu for para o inferno, que eu sei que eu não vou, pela graça de Deus, mas a culpa é minha, não é de Deus não, viu? Então há a soberania de Deus e há também a responsabilidade do homem. Então é um assunto mesmo difícil, né? Mas nós não estamos querendo e nem vai um homem algum conciliar essas duas coisas. A Bíblia ensina a soberania de Deus e ela ensina também a responsabilidade do homem. Então Paulo está mostrando aqui que Deus não falhou e nem vai falhar nas suas promessas, nas suas palavras, pelo fato dele ter escolhido um e rejeitado o outro, porque é no descendente espiritual, né? Aqui não é o carnal, o fato, como eu falei no último domingo, né? De você estar aqui na Hebron. Eu tive 3 filhos, tenho 3 filhos, a Rebeca, o Rodrigo e o Rafael. Quando eu me converti com a minha esposa, nos tornamos filhos de Deus, pela graça de Deus, e automaticamente eles não se tornaram filhos de Deus, não, né? E o pastor Fred dizia, o filho de peixe, ele é peixinho, né? O filho do gato é o gatinho, do cachorro é o cachorrinho. Mas o filho do crente, ele não é crentinho, não. Ele é pecador. Então, o fato de eu ter nascido, ou você, ou alguém aqui, o Gabrielzinho, né? Nasceu num lar cristão. Mas o Gabrielzinho, ele não é crente. A Anaís e o Fred, eles são. Mas o Gabriel não é. Ele é pecador. E pelo fato de nós termos apresentado aqui, né, não foi um batismo ou a apresentação que o tornou filho de Deus. Ele não é filho de Deus, ele é uma criatura de Deus. Mas o Gabriel pode ser, e a nossa oração é que, ouvindo ele a palavra de Deus, ouvindo mesmo, né, o evangelho que salva, o evangelho da graça, ouvindo mesmo aquilo que Deus diz na sua palavra, ele possa reconhecer a sua condição de pecador, confessar os seus pecados,
não é? E receber Jesus como o seu Salvador pessoal, aquele que pagou o preço do pecado. E a Bíblia diz que se com a boca confessares a Jesus como o Senhor e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação e com o coração se crê, né? Então esse é o método de Deus, ou seja, Deus chama soberanamente, mas você também tem responsabilidade. Então você vai encontrar Deus dizendo, a Bíblia diz, olha, se o Senhor não chamar, se não vier, né, se eu não chamar, ninguém vem ao Pai. Mas eu vou encontrar também que o homem tem que confessar, né? O homem tem que receber, tem que aceitar. Então essas duas coisas, elas são paralelas, né? São duas verdades que a Bíblia ensina. Então a palavra de Deus falhou? Não. Porque muitos judeus sabiam das palavras, das promessas e rejeitaram. Então Deus chama quem quer, né? Então a palavra de Deus não falhou. Não há nenhum modo, né? Nenhuma maneira mesmo da palavra de Deus falhar. Há a infalibilidade da palavra de Deus e das suas promessas. Depois disso, no verso 14, a outra coisa que nós vimos semana passada, quando Paulo diz assim, né? Vem a pergunta: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus, pelo fato de Deus ter escolhido um e rejeitado o outro? Aí Paulo dá um sonoro, de modo nenhum, né? E aí ele vai explicar com dois exemplos da Bíblia, usando Moisés e usando o Faraó. Ele diz aqui no verso 15: terei misericórdia de quem me aprouver, ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. E no verso 18 ele diz, né, logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Ou seja, Deus é soberano. Ele não é injusto, ele é justo, ele continua sendo justo, porque ele tem misericórdia de quem ele quer, de quem lhe aprouver. E ele endurece o coração de quem lhe apraz. Isso é difícil, né? O homem entender. O homem natural não vai entender. Mas nós temos que adiantar, e a outra parte está aqui, olha, no capítulo 9, no verso 19, o trecho que nós lemos. Então, diante disso, vem outra indagação, outro questionamento, né? Diz aqui, olha, tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Não só nós vimos aqui a infalibilidade da palavra de Deus, nós vimos aqui que não há injustiça da parte de Deus em escolher, e agora nós vamos ver o porquê, né, que eles estão dizendo aqui. Há insatisfação da parte de Deus, Deus está se queixando, ou seja, em outras palavras, por que Deus está se queixando, né? Se ele é soberano, se é Ele que escolhe, se é Ele que vai mesmo fazer o que bem entende, né? Porque quem jamais resistiu à sua vontade? Ou seja, se Deus faz tudo, nós somos bonecos, né? Nós não temos vontade, é esse questionamento, né? Então, por que Deus se queixa que o povo não reconheceu Jesus, o Messias? Ele está se queixando do povo por quê? Né? Se eles rejeitaram, se Ele que escolhe. Ou seja, acaba indo para o lado do fatalismo, né? Já que eu não sou escolhido mesmo, estou perdido, então tudo bem, né? Eu vou viver minha vida. Então Deus está se queixando de quê? Está se queixando porque o povo desprezou, porque o povo mesmo não entendeu. É esse o questionamento.
Sabe, meus amados, isso é difícil de aceitar, né? São coisas aqui difíceis até de entender. Mas o homem, vamos partir do princípio, o homem natural, né, o homem caído, o homem mesmo limitado, jamais vai entender o ilimitado que é Deus. O homem questiona aquilo que é inquestionável. Não se questiona Deus, não se questiona realmente a soberania de Deus. É o finito tentando questionar o infinito, o soberano. Então, Paulo vai mostrar aqui, né, que Deus, ele continua sendo justo, continua sendo certo, apesar do questionamento humano, né? Diz aqui, então, ele, por que que ele se queixa de nós? O povo pergunta, né? O Paulo vai mostrar aqui a impotência do homem, a sua incapacidade realmente diante de Deus. E Paulo vai mostrar aqui, ele dá 2 exemplos, né? Ele diz assim, olha, verso 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizesse assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro para a desonra? Em princípio, podemos dizer assim, né, o fato de Deus estar se queixando do povo, da nação de Israel, tinha até certo sentido. E tinha sentido sim. Sabe, irmãos, essa nação Israel, nós vimos aqui, que eles receberam, né, a adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, os patriarcas, os profetas. E esse povo sempre foi um povo de dura cerviz. A Bíblia diz, eles eram murmuradores. 40 anos Deus cuidando deles, tratando no deserto, né? E eles murmurando. Mostrou a terra prometida, deu a eles os profetas, e eles sempre murmurando, reclamando de Deus. Essa era a condição do povo. Rejeitando a Deus, né? Mesmo sabendo das coisas de Deus. Não só Deus se queixava deles, pelo fato de eles serem desobedientes, era fato sim, mas os próprios profetas de Deus. Olha o que diz aqui o profeta Isaías, logo no começo do livro, né, de Isaías, da sua profecia. Interessante. Isaías 1:2, olha. Ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos, os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que, a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Então, veja, né? Deus se queixa deles, os profetas se queixam deles, e aí
vem eles e diz, olha, ele se queixa da gente, nós somos tudo isso, mas se ele elegeu quem quis, né, por que ele se queixa? Se ele escolheu os que ele queria, então por que ele está se queixando de nós? Essa é a questão, é esse o questionamento. De que Deus se queixa ainda? Né? Sabe, irmãos, o fato de Deus ter escolhido uns e não outros, ele vai continuar sendo justo, sendo santo, sendo Deus. É a soberania dele. Mas, por outro lado, vem a responsabilidade do homem, que não exime o homem, né, diante de Deus. Ou seja, por isso vem o questionamento aqui. Então, Deus vai mostrar a sua vontade. É o que nós lemos agora no verso 20. Volte para Romanos, capítulo 19, né, no versículo, a parte 19, agora no verso 20. O Paulo vai mostrar a impotência do homem, usando dois exemplos aqui, comparando, né, a impotência dele. Ele diz, olha, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez? Porque me fizestes assim? Então, o Paulo vai comparar aqui a relação do homem com Deus com aquele criador, né, com o objeto criado. E ele usa aqui essa ilustração do oleiro com o vaso, com o barro. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 45, aí Paulo não tira da cabeça dele não, né? Ele prega a palavra, ele mostra na palavra. Então diz aqui Isaías capítulo 45, porque Deus, o contexto aqui, levantou Ciro, um estrangeiro, um rei, né, para, através desse homem, restaurar lá Israel, né, o templo, tudo. E aí eles reclamam. Aí diz aqui, Isaías 45, 9, ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes, ou a tua obra não tem alça? É a relação, né, do vaso, do barro, com o oleiro. Então, ele coloca isso como ilustração. Vai o caco, né, diz aqui, questionar o oleiro, por que me fazes assim? Ou a tua obra está sem alça? Reclamar? Aí veja Jeremias, capítulo 18, Jeremias, capítulo 18, ele usa essa ilustração também aqui. Jeremias 18, 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Então ele obedeceu, ele desceu à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Os irmãos sabem, né? Um oleiro tem aquela roda que fica rodando e ele pega a massa, o barro e vai moldar o vaso. Diz aqui, olha, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então,
Paulo usa, né, essas duas ilustrações para mostrar a soberania de Deus, ou seja, Deus vai fazer o que Ele quer. Né? Acabou-se. Não tem explicação para isso. É certo, é fato. Essa é a palavra de Deus. Então, volte aqui. Né? Então, ele diz aqui, olha, no verso 21, né? Verso 20, Romanos 9. Quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para, do mesmo barro, fazer um vaso de honra e outro para desonra? Irmãos, aqui Paulo está dizendo o seguinte, né, colocando agora para as nossas palavras. Deus trata todos, a raça, como uma massa, como barro, né? No capítulo 1, 2 e 3 de Romanos, nós vimos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estamos, né, debaixo mesmo do pecado, ou seja, a humanidade caída, uma massa de barro, falida, podre. A humanidade mesmo está em desgraça, perdido. E no meio disso tudo aí, dessa perdição, já como vasos, né, de desonra para Deus, sabemos que, aí vamos tratar também da responsabilidade do homem. O homem sabe de Deus, sabe da existência de Deus, sabe da palavra de Deus, mas rejeita, não aceita, não quer. Então está perdido. Então Deus, diante dessa massa, né, ele salva, Ele escolhe, Ele tira. Como o oleiro faz com o barro. E quem vai questionar a soberania de Deus nisso? Né? A Bíblia diz que Deus salva aqueles que Ele quer, como um oleiro faz, né, com o vaso. E tanto para a honra como para a desonra. Isso é duro, porque o homem não aceita essas coisas, né? O homem natural. Ele começa a questionar Deus. Não, mas eu tenho direito também. Né? Deus tem o dever de salvar todo mundo. Tem teorias aí, coisas que... Sabe, mas o que o Paulo está mostrando, ele não está explicando. Ele está dizendo, olha, Deus é soberano e Ele vai fazer dessa forma. Existem os vasos que Ele separou para a honra, que nós vamos ver mais à frente, são os vasos de misericórdia, né? E para desonra já está aí mesmo. Tem jeito. Então, amados irmãos, é esse o ponto, né? Então, Deus vai fazer o que Ele quer, diz aqui no verso 21 e 22. A outra coisa, Deus vai fazer o que Ele quer, e o que Ele faz é tudo para a glória dEle. É soberania. E é justo, né? Então ele vai dizer aqui, verso 22, olha, que diremos, pois? Né? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para a glória preparou de antemão. Então veja, né? Deus, Ele é soberano na eleição, Ele vai fazer o que Ele quer, e Deus faz tudo o que Ele quer, é para a sua glória. É a glória de Deus aqui que está, né, em foco, a sua soberania. Então, quando diz aqui que Deus vai mostrar a sua ira e o poder da sua ira em
vasos de ira, preparados para a perdição, Deus é glorificado. Isso é muito sério, amados, porque muitos pensam que Deus só é glorificado, e Ele é sim na salvação, mas Deus é glorificado na perdição. Do mesmo jeito. Por isso que quando nós pregamos o Evangelho é o bom perfume para os que se salvam, né? E cheiro de morte para os que se perdem. Deus é glorificado do mesmo jeito. E aqui Paulo está dizendo que, né, vasos preparados para a perdição, sim. E Deus vai mostrar a sua glória através da sua ira, do seu poder em condenar. Aliás, vimos semana passada, em Romanos capítulo 1, né, de 18 em diante, que Deus revela a sua ira do céu contra toda impiedade, né, injustiça, ou seja, dos homens. Então Deus está sendo justo ao mesmo tempo. Ele tem que punir, e Ele é glorificado nisso. Sabe, irmãos, o homem pode não entender isso, não compreender, mas é assim que Deus é assim que Deus age, né? A palavra de Deus, no final, é a glória dele que está em jogo. E ele diz que a minha glória eu não vou dividir com outra e com ninguém. Então, Paulo fala aqui, né? Deus vai mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, e vai fazer isso mesmo, mas veja, tem aqui uma coisa interessante. Ele suportou com muita longanimidade os vasos de ira, ou seja, Deus, né, ainda está, diz aqui, suportando, e Ele é longânimo com aqueles rebeldes contra Ele, que desprezam, que não estão nem aí. Deus está ainda, né, tendo misericórdia. Tanto é que Pedro diz, né, Deus é longânimo, não querendo que nenhum homem pereça, mas que todos cheguem o quê? Ao arrependimento. Então, irmãos amados, eu citei, né? O homem vai para o inferno, vai ser punido, vai para a perdição. Não é culpa de Deus, não. Deus está mostrando, Deus está oferecendo a sua longanimidade. O homem pecador, o homem murmurador, o homem que despreza a Deus, ele está respirando. Deus dá o ar, Deus dá a luz, Deus dá a chuva, Deus dá o alimento, Deus, é tudo que Deus dá. Então, Deus está sendo longânimo, está suportando. Nós vimos hoje pela manhã o pastor Leno, né? Homens que desprezaram a Deus, rejeitaram a palavra de Deus, né? São contra Deus, murmuradores. Por que Ele escolheu A e deixou outro de fora? Por que Deus fez isso? Porque esse mundo é uma desgraça, né? Porque tem fome, porque tem guerra, porque é desobediente. Deus está ouvindo tudo isso e está mesmo sendo longânimo, está suportando, né? Mas vai vir a punição. Olha o que está aqui, Romanos capítulo 2, né? Verso 3. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Está falando, né, desses que, domingo passado nós mostramos, rejeitaram o conhecimento de Deus, recusaram glorificar a Deus, desprezaram a graça, a palavra de Deus. Pensa que vai te livrar do juízo de Deus? A ira de Deus vai vir com todo o poder, né? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, veja, tolerância e longanimidade de Deus. Deus tolera, né?
Eu já vi homem blasfemando de Deus, esse Deus não existe, né? Ateus, à toa que eu chamo, né? Que Deus é esse? Deus injusto, que salvou uns e mandou outros para condenação. É o barro, né? É o vaso tentando questionar o Criador. Mal sabe que Deus já deu tudo para ele. Deus deu a salvação, a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade. Deu Jesus Cristo. Aí Deus já mostrou. A graça de Deus se revelou salvador a todo homem. E o homem rejeita, nega, né? Despreza. Então, tu que desprezas a riqueza da sua bondade, tolerar, sabe, irmãos? Uma vida toda blasfemando a Deus e Deus tolerando essa pessoa. E o ímpio morre, muitas vezes até bem de vida, né? Cheio de dinheiro, cheio de tal. Mas ele vai se encontrar com Deus. Longanimidade, veja, ignorando que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento, veja, mas segundo a tua dureza, né? Você está vendo a soberania de Deus e ao mesmo tempo a responsabilidade do homem diante de Deus e diante da sua palavra? Mas segundo a tua dureza e o coração impenitente, veja, acumulas para ti mesmo ira. Vai só somando na conta, né? Vai acumulando. A conta vai ficando bem grande, todo dia. Pessoa blasfemando, reclamando, murmurando, desprezando, vai só acumulando. Pecando, vai acumulando. Um dia enche a taça da cólera, da ira de Deus, diz a Bíblia. Veja, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e revelação, veja, do justo juízo de Deus. A ira de Deus é justa e vai demonstrar o seu poder para os vasos, né? Já mesmo contaminados, a massa falida, a massa caída, já está condenada. Veja, que retribuirá a cada um individual, segundo o seu procedimento. Verso 8, mas ira, né? Indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ou do judeu, está vendo? Ou também do gentio, do grego. Então, irmãos, Romanos 22, Paulo diz aqui, né? Deus vai fazer tudo para a sua glória. E quando ele diz aqui, ira, o poder da sua ira, preparados para a perdição, o julgamento final, é para a glória de Deus. Mas o verso 23 é os vasos de ira, né? Como diz aqui. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Há os vasos de ira, preparados, aqui como diz, para a perdição, já estão prontinhos, né? A natureza, a raça caída já está pronta para a perdição. Mas também, diz aqui, Deus fez conhecer a sua glória através dos vasos de misericórdia, que para a glória preparou mesmo de antemão. Sabe, meus amados, quem são os vasos de ira, nós vimos, né? E quem são esses vasos de misericórdia? Aí Paulo diz aqui no versículo 24, olha. Os quais somos quem? Somos quem? Nós, né? Vasos de misericórdia. Nós quem?
os que creram em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Desde o início no Velho Testamento, irmãos, não mudou, não. Deus chama pela fé, acreditar que que é Ele que chama, é Ele que prepara, é Ele que concede, é Ele que fez tudo. E Deus fez isso desde o início, né? Quando Adão foi criado, Adão e Eva, perfeitos, justos, né? A semelhança de Deus e responsáveis também, viu? A soberania de Deus, mas Deus colocou responsabilidade em Adão e Eva, não foi? Então, eles são responsáveis também. E eles caíram, não foi? E através dele toda a massa, né? O barro ficou contaminado, toda a criação. Mas o que aconteceu? Deus usou de bondade, de misericórdia e salvou, sim. E já apontou para o Messias que viria, né? Gênesis 3,15. E matou um animal, cobriu o seu pecado, e pela fé, eu não tenho nenhuma dúvida que Adão e Eva foram salvos pela fé, não é? E eles passaram isso para os seus filhos, Caim e Abel. A prova está lá também. Quando os dois foram adorar a Deus, não é? A forma correta, a responsabilidade, o que aconteceu? Abel foi da maneira correta, obediente, e Caim, não, foi do seu modo, né, da sua maneira. E Deus olhou, não aceitou, e ele foi questionar Deus, do mesmo jeito, né? O Criador questionar, aliás, a criatura questionando o Criador. Por que tu não aceitaste o meu sacrifício? Foi o melhor que eu podia fazer. Aí Deus disse, mas Adão, Caim, porque descaiu o teu semblante? Se procederes bem, de maneira correta, tu não vai ser aceito, né? A responsabilidade, Deus coloca aqui, procede bem, faz a coisa correta, que eu vou te aceitar. Sabe, irmãos? A Bíblia diz que Deus chama, sim, soberanamente, mas o homem tem responsabilidade. Ele diz, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Vinde a mim, vós que estáis massa falida, né? Caco quebrado, vem. Mas só vem a ele se ele chamar. Então, as duas coisas, está vendo? A salvação, né? E assim, irmãos, o povo em geral. E você, meu amigo, que está hoje aqui nessa manhã? Qual é a sua reação, né? Você tem responsabilidade diante de Deus. Então, não se queixa dele, por quê? Porque ele fez assim, porque ele faz assado, não. Você tem responsabilidade diante do Senhor, a soberania de Deus de chamar, Ele está chamando. E Ele chama, pela pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir, ouvir o quê? A palavra de Deus. Todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, eu vou lançar fora. Então venha Jesus, acredita, creia, peça dele. Se eu não tenho fé para acreditar, aí Ele dá. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é o quê? Dom, é um presente de Deus, Ele dá a fé, né? Então Ele salva soberanamente, Ele é o soberano. Então diz aqui, né, o Paulo, os quais somos nós, ou seja, em toda a história, no Velho Testamento, apontava para Cristo, eles receberam pela fé. Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, tudo era pela fé, né, no Salvador, no Messias. E nós do Novo olhando para trás, pela fé também. Nós recebemos a Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Então, abre aqui a outra coisa, né? Quando o Paulo diz para os judeus, olha, pela rejeição deles, abriu-se a janela, né? Abriu mesmo a graça de Deus. Diz aqui, olha, quais somos nós,
a quem também chamou, veja, a igreja, não é? Não mais o judeu nem o gentil, a igreja, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, é o mistério de Deus revelado à igreja, não é? A noiva. Abre agora a graça de Deus, Paulo está dizendo aqui para vocês, olha, rejeitaram, então Deus agora abriu, está chamando, né, de outros povos, de entre os gentios, pela sua graça, pela misericórdia, os vasos de bênção, né? E aí ele vai citar aqui, amados irmãos, veja, é só para a gente terminar o assunto, os quais a nós também, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E aí ele vai citar Paulo novamente, né? Prega a palavra. Ele tinha o Velho Testamento, ele vai citar, olha, assim também como dizem Osés, profeta Osés, chamarei povo meu ao que não era meu povo. O povo era o judeu, né? Então, chamarei povo meu ao que não era meu povo, a igreja. E amada a que não era amada. E no lugar em que lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo, né? Vasos de misericórdia. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías, vai usar outro profeta. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, veja, o remanescente, não é, o filho da promessa, é que será o quê? Salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Como Isaías disse, se o Senhor dos exércitos não tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ou seja, tanto a humanidade, irmãos, Israel, como os gentios, é uma massa falida, caída, contaminada, né? Mesmo sendo povo de Deus. É Cristo. A salvação vem do Messias, do Senhor. Como eles rejeitaram, a nação, no momento, né, não vai ser todos salvos, mas o remanescente, o filho da promessa, os verdadeiros filhos de Abraão, que creram pela fé, como Abraão, né? E não só, Deus abriu para nós também, né, os gentios, ou seja, os que não eram povo, Deus chamou através do Evangelho. Então, hoje, esse povo que são chamados filhos do Deus vivo, é a igreja, onde está judeus, salvos por Jesus Cristo, e gentios, salvos por Jesus Cristo, né? Como, para finalizar, olha, abra sua Bíblia em Efésios, e Paulo vai explicar, né? Efésios, capítulo 2, aliás, Efésios, capítulo 3, diz aqui, você pode ler, tá? Mas, veja, por esta causa, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. E o mistério, ele vai mostrar aqui, olha. Pelo qual, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dada a conhecer, veja, aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, está aqui, né, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo o poder
e segundo a força operante do seu poder, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça. Veja, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados, das potestades e do poder. Ou seja, esse mistério revelado à igreja, que ela é constituída por judeus, né, salvos por Jesus Cristo, e gentios salvos por Jesus Cristo. E aí Paulo vai mostrar aqui, né, no capítulo 2, veja aqui, olha, para a gente terminar, né? Verso 11: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados de incircuncisão pelos judeus, aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, né, em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Vindo, evangelizou paz, veja, a vós outros que estáveis longe, né, os gentios, e também paz aos que estavam perto, os judeus. Porque por ele, ambos, gentio como judeus, salvos, temos acesso ao Pai em o Espírito. Assim já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, irmãos, veja, né, aqui a maravilha da soberania de Deus na salvação. O homem pode questionar a Deus? Não. O judeu, o gentio, não. Deus é soberano, né? Ele faz como Ele quer. Ele elege quem Ele quer. Porém, né, nós vimos que Deus faz também para a sua glória, a salvação como a perdição. E aqui a maravilha, né, que pela rejeição de muitos, de uns, Deus mandou Cristo, e Ele hoje e sempre será, né, o Salvador, ou seja, o motivo mesmo da nossa redenção, da nossa salvação. Agora, Deus salva soberanamente, mas não exclui a responsabilidade sua e minha diante de Deus, de todo homem, né? Uns realmente vão para a perdição, vasos de ira, como vimos aqui, e outros vasos de misericórdia para a salvação. Deus é fiel. Amados, nós, diz aqui, né? Nós que somos realmente hoje os filhos do Deus vivo. E quando eu comecei, eu disse, né? Se você for para o céu, é pela graça, pela misericórdia de Deus. E quem vai para o inferno, a culpa é dele, somente dele, não é de Deus não. Porque rejeitou, né? Que Deus nos ajude, né? Então Paulo aqui, ele está mostrando isso, né? A soberania de Deus, mas também a responsabilidade do povo, não só judeu como do gentio. Que Deus nos ajude, né? E não pode conciliar, viu?
Soberania de Deus e responsabilidade do homem. Nem explicar, as duas coisas estão aqui colocadas. Cabe a nós, humildemente, nos render ao Senhor e dizer: Senhor, muito obrigado. Né? Muito obrigado porque pela Tua graça, pela Tua misericórdia, o Senhor me chamou. E eu me rendi a Teus pés. Por isso que diz, se a Bíblia, né, hoje a palavra de Deus está mesmo te chamando, não endureça o seu coração. Se renda a Jesus e Ele salva. E você vai fazer parte do povo de Deus, como diz aqui, chamados filhos do Deus vivo. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Sabemos que são coisas difíceis, mas queremos, Senhor, colocar em Tuas benditas mãos. Não estamos aqui para questionar, mas estamos para aprender do Senhor. Reconhecer a Tua soberania, a Tua santidade, o Teu poder, mas também a Tua bondade, a Tua misericórdia. O Senhor não deixou a massa caída, falida, contaminada, a seu bel prazer, não. O Senhor, em toda a eternidade, planejou, programou, executou o plano da redenção. E está em Cristo Jesus, tanto para o judeu como para o gentio. E Ele realmente é a redenção. E o Senhor chama, escolhe soberanamente. Mas também, Pai, o Senhor nos dá a responsabilidade. Nenhum homem pode dizer que não sabe da existência do Senhor. Nenhum homem pode dizer que o Senhor não providenciou o meio da salvação. E o Senhor disse para pregarmos o Evangelho a toda criatura, para mostrar a salvação, para mostrar a redenção. O Senhor é longânimo, o Senhor é compassivo, o Senhor tem mesmo suportado até as blasfêmias, os pecados, a injustiça, a crueldade, a maldade. O Senhor não quer que nenhum homem pereça, Senhor. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, do iníquo, mas aquele que rejeita, vai provar mesmo da ira, o poder da tua ira, da condenação do juízo. Mas o Senhor também diz: aquele que se chega a ti, humildemente, reconhecendo que precisa dessa salvação, que necessita da salvação, o Senhor salva. Jamais o Senhor expulsou alguém da tua presença que se chega humildemente. E o Senhor diz mesmo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor diz: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Senhor, tem misericórdia até de alguém que está aqui, que ainda está endurecido, ainda está questionando, ainda está sendo mesmo orgulhoso. Quebra, Pai, quebra mesmo, e possa mesmo entender e aceitar essa redenção, essa salvação. Ó Pai, entregamos cada um aqui em Tuas mãos. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém. Amém.